Ó, Tá aparecendo? tá aparecendo você ainda, não apareceu não. Então, hoje na nossa reunião da cardio-oncologia, nós vamos ter um tema com o Dr. Marcelo Paiva, que é médico cardiologista do Hospital 9 de Julho, e ele doutor pela Escola Paulista de Medicina, e ele vai falar o cuidado cardiovascular na paciente com tumor ginecológico. Obrigado. Vocês estão vendo a minha tela agora? Agora sim. Deixa eu só. Então, assim, boa noite a todo mundo. A ideia aí hoje foi trazer um pouco do que a gente apresentou no simpósio de oncologia aí em agosto da DASA. Foi uma reunião super interessante junto com o pessoal da Oncogineco, da Oncologia, onde a gente fez uma integração sobre a saúde cardiovascular do paciente, né, da paciente com tumor é, ginecológico e tumor de mama, né? Como a gente já falou sobre tumor de mama em algumas reuniões passadas, eu vou focar um pouquinho mais em tumor ginecológico. E aí a gente vai ter o prazer hoje de conversar com a doutora Maria Cília também, que é oncohematologista, que está fazendo a especialização dela, né? Já fez a especialização dela em medicina do estilo de vida, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai discutir em termos de conduta, prevenção, tratamento cardiovascular, principalmente nessa paciente com tumores ginecológicos, porque a gente vai mostrar da grande semelhança dos fatores de risco, da grande prevalência da doença cardiovascular nessa população, que acaba vindo a falecer das complicações cardiovasculares e não necessariamente da doença oncológica. Está passando? Então, com relação ao tratamento oncológico, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente precisa, como cardiologista também, lembrar que muito do que a gente sabe hoje em dia sobre o tratamento da doença cardiovascular, ela está muito separada com relação aos cuidados na população masculina e na população feminina. Então, muita gente, muitos de nós cardiologistas achamos que trata-se igual, pensa-se igual ou conduz-se igual aos pacientes, tanto homens quanto mulheres, dependendo da patologia. E o que a gente vai ver, e o que a gente veio descobrindo aí ao longo dos últimos anos, principalmente, é que existem algumas particularidades no que tange a doença cardiovascular no sexo feminino. Então, se a gente for ver a doença isquêmica, na população feminina, a gente tem uma maior incidência de doença aterosclerótica não obstrutiva, um maior diagnóstico de minocas e inocas, um maior diagnóstico de doença microvascular, com sintomas anginosos clássicos, de quando a gente vai para a realização do cateterismo, a gente vê uma doença não obstrutiva, um aumento de incidência da dissecção espontânea de coronária, principalmente pacientes jovens no puerpério. Pacientes que ficam hipertensas por volta dos 60, 65 anos, com uma dificuldade maior de controle, precisando de mais droga para poder fazer o controle pressórico dessas pacientes. O fenótipo da insuficiência cardíaca na população feminina é aquele fenótipo clássico da insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, com mulheres de meia idade, obesas e com fibrilação atrial. A própria fibrilação atrial, ela, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tem um risco maior de eventos tromboembólicos na população feminina. O risco de AVC decorrente dessa fibrilação atrial, ela tem uma morbimortalidade maior na população feminina. E do ponto de vista de doenças específicas, tanto cardio-obstétricas como cardio-oncológicas. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, as mulheres elas só começaram a fazer parte dos estudos epidemiológicos em 1948, quando no estudo de Framingham fez o primeiro corte específico da população feminina. Só em 1976, o National Heart Study fez um estudo com 275 mil mulheres
mostrando a relação entre os fatores de risco e a doença cardiovascular. 1986, 10 anos depois, o impacto de fatores de risco específicos das mulheres, como ovário policístico, menopausa precoce, reposição hormonal, mostrando uma diferença nos resultados da incidência da doença cardiovascular. E apesar de tudo isso, de todos esses conhecimentos adquiridos, ainda em 2024, o GO-RED, que é um grupo no American College do American Heart, em defesa e para estimular aí a maior, o maior estudo, a maior dedicação na população feminina, eles fizeram um levantamento e 56% das mulheres desconhecem o impacto da doença cardiovascular em termos de saúde pública. 70% dos residentes nos Estados Unidos não receberam treinamento específico para o tratamento da doença cardiovascular nas mulheres e só 42% dos cardiologistas se sentem seguros de tratar mulheres com doença cardiovascular. Quando a gente fala da doença coronariana propriamente dita, o que a gente vê é à direita qual é o chamativo, qual é o chamariz para alerta. É sempre um homem com aperto no peito, com dor no peito. E quando as mulheres, que geralmente têm sintomas atípicos, menos comuns de angina, de dor no peito relacionada ao esforço, sentem alguma manifestação de doença cardiovascular, elas procuram menos o pronto-socorro, elas acabam sendo menos investigadas no pronto-socorro. Quando fazem eletros com alterações típicas de doença isquêmica, acabam sendo menos tratados do ponto de vista invasivo com a reperfusão. E dessa forma, as mulheres, em 2019 no Brasil, a mortalidade global por doença cardiovascular é ainda responsável por 30% dos óbitos na população feminina. E é principalmente quase 70%, 75% pela doença isquêmica, pela insuficiência cardíaca, pelo AVC e fibrilação atrial. Quando a gente vê a mortalidade cardiovascular nas últimas 2 décadas, a recorrência de infarto ela vem diminuindo com as melhores das terapias de reperfusão, dos stents, dos anticoagulantes e antiagregantes, mas a mortalidade em um ano nas mulheres continua sendo quase 2 vezes maior do que a mortalidade na população masculina. Como a gente falou, somente a presença do sexo feminino no score do Charles-Vach, ela acrescenta 1 ponto na estratificação de risco, e esse 1 ponto é responsável por um aumento de 1,2% de AVC por ano no paciente com fibrilação atrial. Na insuficiência cardíaca, quando a gente vê pacientes com fração de ejeção reduzida, considerando a utilização daqueles 4 pilares de tratamento otimizado da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, as mulheres elas recebem 23% a menos do que os homens do tratamento otimizado para a insuficiência cardíaca, tanto do ponto de vista de terapia global, das 4 medicações, quanto de qualquer uma delas em dose otimizada. Quando a gente começa a falar sobre a associação de câncer e doença cardiovascular, à nossa esquerda aqui a gente vê um mapa de calor em cima da mortalidade por doença cardiovascular e embaixo da prevalência por doença oncológica nos Estados Unidos. E a gente vê que na costa leste, onde você tem, coincidentemente, uma superposição das áreas de maior mortalidade cardiovascular e de maior prevalência de doença oncológica. E quando você tem na população oncológica doença cardiovascular, essa população tem um risco 33% maior de morte, 44% maior de AVC e 62% maior de insuficiência cardíaca. E quando a gente vai avaliar, então, esses pacientes do sexo feminino, um dos motivos para a gente encontrar essa interação é que existe uma sobreposição de fatores de risco que são comuns tanto à doença cardiovascular quanto à doença oncológica, como idade, história familiar, consumo de álcool, reposição hormonal, obesidade, inatividade física, tabagismo, e isso muito do que a gente vai ver aí com mudanças de estilo de vida, como se ele vai falar sobre a medicina do estilo de vida, ela vai estar ajudando na prevenção tanto da doença cardíaca quanto da doença oncológica.
E se não bastasse a prevalência dos fatores de risco, quando a gente pega o estudo de Framingham e compara aqueles pacientes considerados de alto risco cardiovascular, ou seja, com mais de 20% de morte ou infarto nos próximos 10 anos, essa população tem um risco de doença oncológica 3,5 vezes maior do que aqueles pacientes considerados de baixo risco, menos de 5% de mortalidade cardiovascular. E se a gente for fazer a avaliação da estratificação pelo score de cálcio, o risco de doença oncológica em pacientes com score de cálcio maior do que 400, alto risco cardiovascular, é 53% maior do que aqueles com score de risco zero. Ou seja, quanto maior o risco cardiovascular, maior o risco de doença oncológica. O papel da inflamação, que a gente hoje em dia tão bem sabe, que está presente tanto na doença isquêmica, na insuficiência cardíaca, na fibrilação atrial, ele também está relacionado com o surgimento da carcinogênese, ou seja, inatividade, síndrome metabólica, obesidade, tabagismo, própria progressão da idade, estão relacionados à liberação de citoquinas e fatores angiogênicos, que vão, por final, também aumentar a incidência da carcinogênese. Com relação à incidência de tumores, o tumor de mama é a principal doença oncológica no sexo feminino, mas os tumores uterinos eles são responsáveis por 7% ao ano do diagnóstico de câncer na população feminina e os tumores ginecológicos em torno de 12% a 13%. Com relação aos óbitos, o câncer de mama é a segunda causa, perdendo apenas para pulmão, mas, de novo, os tumores ginecológicos, útero e ovário, respondem por também 12% da mortalidade relacionada aos tumores. Mas quando a gente pega esse estudo aqui à direita, quando ele fala sobre câncer de mama, mas a gente vai ver que também nos cânceres ginecológicos, com estadiamento 1 ou 2, ou seja, doença local, localmente avançada, a mortalidade cardiovascular ela é significativamente maior do que a mortalidade oncológica. Esse fluxograma é um fluxograma clássico em cardio-oncologia, da diretriz europeia agora de 2022. Ele mostra a jornada do paciente, tanto no início do diagnóstico, na avaliação e no acompanhamento dele durante o tratamento, na avaliação precoce no primeiro ano pós-tratamento e ao longo prazo. E o que a gente faz é avaliar esse paciente logo no seu diagnóstico, com história epidemiológica dos fatores de risco cardiovasculares, a presença de doença cardiovascular, a utilização de medicações com interação cardiovascular e quimioterápica, além da avaliação de exames complementares, como eletroecocardiograma, perfil metabólico, função renal e hepática. E assim, a gente estratifica o risco, avalia as comorbidades, avalia a polifarmácia e vai definir esse paciente como baixo, médio ou alto risco e definir o acompanhamento com relação à jornada dele, durante, após e tardiamente. Quando a gente pega o Women's Health Initiative, que é uma corte de estudos só da população feminina, essa avaliação aí, num follow-up de 10 anos, de quase 12 mil pacientes, mostrou que nos pacientes com câncer, se você pegar apenas a presença de fatores de riscos cardiometabólicos, obesidade, a cintura abdominal, hipertensão, dislipidemia e diabetes, somente pela prevalência desses fatores há um aumento da mortalidade, com um ou dois fatores aqui no gráfico à direita, na linha vermelha, e para 3 ou 4 fatores de risco na linha verde. E isso é um aumento da mortalidade global, aumento da mortalidade cardiovascular e um aumento da mortalidade quase 1,5 vezes maior naqueles pacientes 3 e 4 fatores de risco em relação àqueles 100 fatores de risco com relação à mortalidade por neoplasia. Essa corte, com 150 pacientes com tumores de endométrio comparados a um grupo controle, mostrou uma incidência à direita acima de diabetes, intolerância glicêmica, hipertensão e hipercolesterolemia significativamente maior no paciente com tumor de endométrio em relação aos pacientes do grupo controle. Mas o que me chamava a atenção é na direita abaixo, a barra em escuro era aqueles pacientes tratados adequadamente e em cinza aqueles pacientes não tratados adequadamente, mostrando que os pacientes oncológicos recebiam menos tratamento que daqueles do grupo controle
E principalmente naqueles com 3 ou 4, que são as duas últimas colunas, eles eram muito menos tratados com relação ao controle dos fatores de risco do que aqueles pacientes do grupo controle. E essa população estava associada, depois de 8 anos de evolução, a um risco 9 vezes maior de AVC e infarto. Quando a gente fala do tratamento oncológico propriamente dito, e aí a gente vai falar tumores de ovário, útero e colo de útero, as primeiras e segunda linhas de tratamento, basicamente, eles são comuns a esses pacientes. É o anticorpo, fator de crescimento do endotélio vascular, o bevacizumab, que é o Avastin, os derivados de platina, a cisplatina e a carboplatina, e os taxanos, paclitaxel e o docetaxel. Quando a gente for avaliar os riscos cardiovasculares dessas drogas, e embaixo a gente vai ver quais são os efeitos, a gente vai ver que há um predomínio da manifestação tóxica vascular, com doença isquêmica coronariana ou cerebrovascular, hipertensão e doença de microcirculação. Assim, o bevacizumab está associado a 30% na incidência de hipertensão e quase 8% de hipertensão grau 3 e 4, ou seja, aquela hipertensão com doença de órgão-alvo ou hipertensão rapidamente prolongada. E esses pacientes estão associados a isso via um mecanismo de inibição do óxido nítrico, aumento de endotelina e rarefação vascular. Principalmente associado também ao aumento da incidência de insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e suspensão de tratamento. E a suspensão de tratamento acarretando um risco maior de mortalidade desses pacientes. Com relação às outras drogas, a gente está falando mais da cardiotoxicidade tipo B e C. Tipo B das platinas e os anti-VEG, principalmente relacionados à trombose aguda, tanto do sistema arterial e venoso, e o tipo C dos taxanos e do 5-fluoracil, relacionados principalmente ao vasoespasmo. Então, o 5-fluoracil ou a capecitabina, que é o Xeloda, que é a prodroga via oral, eles estão relacionados a uma doença vasoespástica, muito comum nas primeiras 24 a 48 horas após o início da infusão do 5-fluoracil, principalmente naqueles pacientes que fizeram uso de radioterapia ou têm doença cardiovascular associada. A importância da gente identificar esses pacientes é porque, na necessidade de um re-challenge, ou seja, de uma reinfusão, há um risco de quase 50% de uma recorrência desses mesmos sintomas, e no caso de um infarto, um aumento do risco de mortalidade. Importante a gente identificar esses pacientes, porque você vai mudar o tipo de protocolo da infusão contínua para a infusão em bolos, ou então associar drogas vasodilatadoras preventivamente ao tratamento da infusão. Com relação às platinas, a gente tem aqui esse estudo do Corrana, que é um cara que estuda muito doença tromboembólica em paciente oncológico. A gente vê que numa corte de 17 mil pacientes com câncer, contra um grupo controle também de 17 mil pacientes, à nossa esquerda, na primeira coluna, a gente vê uma incidência de trombose venosa em pacientes ambulatoriais de 12%, quase 10 vezes maior do que do grupo controle. E se a gente for pular para o outro lado, a nossa direita, nesse gráfico de forest plot, tumores de ovário têm um aumento da incidência 3 vezes maior do que do grupo controle. A cisplatina, um risco de 1,5 vezes maior do que outras drogas quimioterápicas. E dessa forma, o score de Corrana, que a gente usa para avaliar o risco tromboembólico de pacientes oncológicos ambulatoriais, não são pacientes internados, só a presença de tumores ginecológicos já classifica esse paciente como risco intermediário para o risco de trombose. Com relação às drogas antracíclicas que são utilizadas em tumores de ovário, esse é um estudo de pacientes com estadio 3 e 4, ou seja, doença avançada. Geralmente, estadios 1 e 2 são doentes cirúrgicos e não fazem quimioterapia ou não fazem quimioterapia em doses plenas. Esses pacientes acabam utilizando doses maiores do que a gente está acostumado a ver em tumores de mama, uma incidência com doxorubicina de 49% em um ano de queda da fração de ejeção e de 9% de queda da fração de ejeção com a epirubicina. Com relação às opções que a gente tem, a doxolipossomal é uma opção utilizada nos pacientes com tumores de ovário, principalmente porque eles mostram uma redução de cardiotoxicidade
da faixa de 70%, possibilitando um tratamento mais adequado, com doses significativamente maiores, e às vezes esses pacientes precisam fazer tratamentos mais prolongados ou já são pacientes pela comorbidade da presença de doenças cardiovasculares prévias que seriam contraindicados ao uso de antraciclos comum, podem fazer uso da doxolipossomal de uma forma a ter um risco menor de toxicidade cardiovascular. Eu vou passar aqui rapidamente sobre mama para a gente não perder mais no interesse do horário. Existe um aumento da incidência com o passar dos anos com relação ao tipo de quimioterapia, principalmente nos tumores de mama que usam antracíclicos. A incidência em 10 anos de cardiotoxicidade de 64% de hipertensão, 47% de insuficiência cardíaca, 46% de insuficiência coronariana, 60% de fibrilação atrial. O diagnóstico precoce, principalmente a gente utilizando o strain e as troponinas, eles aumentaram principalmente o valor preditivo negativo, ou seja, aqueles pacientes que têm um strain negativo, que não tocam troponina, existe um baixo risco, tanto precoce quanto tardio, para o desenvolvimento de cardiotoxicidade. Isso é importante, porque a gente sabe que a queda da fração de ejeção no primeiro ano ela acontece principalmente nos pacientes que fazem toxicidade durante o tratamento. Essa queda de fração de ejeção ela acontece em 98% nos primeiros 12 meses. E quando você identifica isso precocemente, ou seja, se você monitora esses pacientes de maior risco, você consegue, ao tratar esses pacientes adequadamente, uma reversão total ou parcial, diminuindo uma chance de incidência de eventos adversos tardios nessa população. Com relação às drogas que a gente pode utilizar para cardiotoxicidade, os inibidores de ECA e os beta-bloqueadores, eles são pedra angular nesse tratamento, tanto preventivo quanto do tratamento da disfunção, em que se pese que as evidências são evidências fracas, baseado em desfechos não duros, como queda de fração de ejeção e troponina, mas nenhum estudo mostrando uma redução de insuficiência cardíaca e de mortalidade cardiovascular. Com relação à radioterapia, um aumento da dose, e principalmente naqueles pacientes com mais fatores de risco cardiovascular, há um aumento do risco da doença cardiovascular associada à radioterapia. Para cada Gray associado de radioterapia sobre o músculo cardíaco, há um aumento de 7,4% de cardiotoxicidade nessa população. Quando a gente compara em azul pacientes com tumor de mama direita e em vermelho mama esquerda, pacientes de mama esquerda têm uma incidência de cardiotoxicidade de doença coronariana 2 vezes maior do que aqueles pacientes com mama direita que receberam radioterapia como parte do tratamento. Da mesma forma, a insuficiência cardíaca ela vem aumentando progressivamente conforme a dose acumulada. O que a gente tem que lembrar é do mesmo jeito que na população feminina, na população irradiada, a incidência de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é 16 vezes maior do que a incidência de fração de ejeção reduzida. O acompanhamento tardio ele vai ser mais importante quanto maior a utilização de drogas e de radioterapia, ou seja, dose acumulada de antracíclico, radioterapia nesses pacientes fazem com que eles sejam pacientes de maior risco, e aí a necessidade de um acompanhamento mais de perto, tanto precoce quanto tardio. E terminando, a síndrome de Takotsubo, que a gente vê no hospital, uma incidência muito grande em pacientes oncológicos. E aqui a gente vê na primeira barra, total de pacientes com Takotsubo no registro internacional. Quase 30% desses pacientes estão relacionados à doença oncológica. E se a gente for ver, quase que 1/3 desses pacientes são os verdinhos de baixo, que é doença oncológica, ginecológica e doença de mama. E quando a gente compara aqueles pacientes com Takotsubo não relacionados à doença oncológica, os pacientes com doença oncológica são mais idosos, 68 anos em média, estão mais relacionados a um estresse, a um gatilho físico e não ao estresse emocional. E esse gatilho, geralmente, que a gente vê muito lá no hospital, é cirurgia e quimioterapia. E quando a gente fala em quimioterapia, bevacizumab, que é o Avastin, 5-fluoracil e os inibidores de tirosina quinase. A mortalidade de um paciente com Takotsubo relacionada à doença oncológica, ela é significativamente maior após 1 ano do que aqueles pacientes com Takotsubo sem doença oncológica.
Em relação à cirurgia em pacientes irradiados, uma mortalidade cardiovascular quase que o dobro daqueles pacientes com cirurgia e não irradiados, independente do mesmo Euroscore, porque os nossos scores, tanto o STS quanto o Euroscore, não colocam a radioterapia como um fator de risco para mortalidade no pós-operatório. Assim, para terminar no meu horário, é importante da gente lembrar: doença oncológica, principalmente doença oncológica, ginecológica e tumores de mama, tem fatores de risco comum com doença cardiovascular. A inflamação crônica e a resposta imunológica são mecanismos que são comuns às duas patologias. O impacto da terapia do câncer na saúde cardiovascular, ele não pode ser menosprezado. A importância fundamental da gente não tratar a doença, e sim da gente prevenir, da gente fazer o diagnóstico precoce, da gente ter hábitos de vida saudáveis. E aí o que a gente vai ver com a Cecília daqui para frente é justamente essa parte da medicina do estilo de vida, o que a gente pode ganhar de contribuição para poder prevenir essas doenças que têm uma alta incidência, uma alta prevalência e ainda uma alta mortalidade. Obrigado, Cecília, é com você. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Não, tem que esperar você compartilhar. Eu já saí? Não. Tem um fundinho aqui Já do foi. nome. Agora sim. Tá aparecendo? Ainda não. Não? Agora foi. Aí sim, Oi? Foi. foi. Ótimo. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a medicina do estilo de vida, só passando um pouco pelo meu histórico, eu não sei se todos sabem aí, mas eu sou formada em Santos, né? Essa parte acho que sim. Fiz clínica na Unifesp, hemato e transplante no HC, e também tenho uma formação prévia em psicologia lá em 2003 aqui na PUC de São Paulo. E mais ou menos, um ano e meio agora atrás, eu comecei a procurar algumas coisas para complementar a minha formação e minha atuação, e foi quando eu encontrei a medicina do estilo de vida. Eu fiz uma pós-graduação no Einstein e terminei ano passado fazendo uma certificação internacional junto com o American College de Lifestyle Medicine, né, que hoje em dia é a única entidade que tem mundial fazendo essa certificação. A gente está espalhado em vários países, mas para justamente ter um patamar assim, né, de qualidade do que eu estava fazendo. Também fiz MBA em 2021 e desde que eu comecei a ter esse interesse pelo estilo de vida, qualidade de vida, eu tenho feito outros cursos também para me aprimorar. Então, eu já fiz 2 cursos de imersão em comunicação não violenta. Estou fazendo uma pós também lá no Einstein em abordagem cognitivo-comportamental e também estou fazendo um curso em mindfulness, que para mim são coisas que complementam muito a ação, a prática dentro da medicina do estilo de vida. Esse slide ele já resume bastante coisa do que é a medicina do estilo de vida. Obviamente não é resumido a isso, mas acho que é o carro-chefe da medicina do estilo de vida, é isso, né? É o acompanhamento de 6 pilares, esses 6 pilares que estão aqui: alimentação saudável, atividade física, uso de substâncias tóxicas. Se a gente for pensar na raiz mesmo da MEV, a gente fala muito de cigarro e álcool, mas hoje em dia a gente também inclui telas e qualquer outras. Na verdade, acho que dentro da medicina tem muito abuso de, por exemplo, analgésico, que entra também aqui nessa questão de uso de substâncias tóxicas. O sono reparador, manejo do estresse e conexões significativas. E aqui falando de relacionamento interpessoal, não necessariamente em quantidade, mas em qualidade, né? Principalmente aqui a gente falando de uma população oncológica, pensando em rede de apoio, etc. E tudo que é falado na MEV é sempre muito baseado em evidência, né? Acho que é um cuidado que a gente tem desde o primeiro encontro com a medicina do estilo de vida. Eu até postei de ontem para hoje umas reflexões que eu fiz, e eu acho que esse nome, até como você brincou, né? Que alguém perguntou, poxa, medicina do estilo de vida, que é isso? Eu acho que ele é um nome bonito no sentido de que ele é bem autoexplicativo e
é atraente, mas ao mesmo tempo eu acho que ele causa alguns problemas de incluir muita coisa no pacote, achar que qualquer coisa que fale em prol de saúde está falando, em prol de saúde também muito questionável, está falando de medicina do estilo de vida, e dá até um tom meio infantilizado para uma área que, na verdade, é extremamente importante. Então, embora o nome seja esse, eu gosto do nome, eu acho que também tem algumas coisas questionáveis, assim, que acabam dificultando um pouco a penetração dessa área. Mas o grande foco da medicina do estilo de vida é justamente na promoção de saúde. Então, quando a gente vai pensar no tratamento de doenças crônicas ou na prevenção de doenças crônicas, o foco da MEV é pensar em promoção de saúde, tanto para aquele paciente que já tem alguma debilidade, quanto naquele paciente que não tem e vai prevenir de alguma ocorrência no futuro. Então, se a gente for pensar nessa árvore da medicina, né, de toda evolução das doenças, digamos assim, o que a medicina do estilo de vida vai olhar é justamente para a raiz, é para aqueles fatores de risco que estão mais ali na raiz mesmo das doenças, né? Não é para aquela doença que já está aflorando no hospital, para aquele quadro agudo, e sim para os fatores de risco. A ideia da medicina do estilo de vida é trabalhar em cima desses fatores de risco para prevenir ou para tratar as doenças crônicas da atualidade. Então, aqui de novo, né? A ideia é mexer em hábito, mexer em comportamento. A gente já tem hoje em dia muitas áreas da medicina que pegam o paciente aqui nessa fase em que ele já está hospitalizado, está com algum quadro agudo ou com uma doença crônica já avançada, com sequela. E a ideia da medicina do estilo de vida é justamente tirar um pouco o foco da doença e trazer o foco da saúde, acreditando que a promoção de saúde seja capaz não só de prevenir, mas muitas vezes de reverter, se não completamente, pelo menos em boa parte, as doenças crônicas. Então, na verdade, a gente não está falando de esse chatzinho eu encontrei um dia por acaso, e eu achei muito legal que, assim, a gente não está falando de uma reinvenção da roda, né? A medicina do estilo de vida, ela sempre existiu, ela sempre fez parte, inclusive, dos guidelines, né? Acho que todo mundo na faculdade de medicina, em algum dia, foi estudar diabetes, foi estudar doença cardiovascular e estava lá. Primeira conduta é MEV, 6 meses, daí tem lá a primeira medicação. E essa primeira parte da MEV, na verdade, a gente nunca se aprofundou, acho que essa que é a verdade. Ninguém sabe fazer MEV, ninguém nunca aprendeu a fazer MEV. Nessa parte passava totalmente batida na faculdade, embora fosse a primeira linha, e já se passava muito do diagnóstico para o tratamento medicamentoso. Então, acho que não é uma ideia de inventar a roda, mas eu acho que a gente caminhou muito tempo sem usar a roda que estava disponível, e agora a ideia da medicina do estilo de vida é de trazer essa roda para facilitar esse tratamento e acompanhamento dos pacientes. Então, eu trouxe esse Life Essential, que é justamente uma publicação da American Heart Association, que fala dos pilares da saúde cardiovascular, né? E usando esses pilares, eles estimam justamente redução de mortalidade, tanto para todas as causas quanto de doença cardiovascular. E o que eu acho interessante é que, se a gente for ver toda a parte de cima, né, desses 8, ou seja, 4 dos Life Essentials, eles já constam na medicina do estilo de vida, né? Eles são compartilhados entre uma das principais entidades da cardiologia e a medicina do estilo de vida, que é justamente a cessação do tabagismo, né, dentro do uso de substâncias tóxicas, um sono reparador, uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas. O restante é muito parâmetro laboratorial ou físico, né? Tem, então, a parte da pressão, da glicemia, do peso e dos lipídios, que, de certa forma, também estão relacionados com esses 4 fatores e com os outros 2 fatores que estão faltando mencionar da medicina de estilo de vida, que são o estresse e a questão dos contatos sociais. Então, se a gente for pensar, por exemplo, até o Marcelo comentou sobre a inflamação crônica, né, que está ali na raiz tanto das doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, quanto também da oncogênese, esse estresse ele está extremamente relacionado com esses 4 pilares, também com as questões de contexto social, e o manejo do estresse em si é uma coisa que a gente não faz tão bem, né? A gente, digo todo mundo, a gente com a gente no consultório, né? Acho que hoje em dia a gente vive em constante estresse, mantendo um estado de inflamação crônica, que a gente sabe que essa associação de permanecer estressado e um estado de inflamação crônica, eles são associados, podendo aí, obviamente, disparar todas essas doenças que são relacionadas. E existe aí alguns dados americanos que colocam a solidão
como sendo também extremamente prevalente, tanto quanto a obesidade, e com riscos para a saúde muito grandes. É um percentual da população que usa muito serviço de saúde, que tem muita doença crônica. Eles, inclusive, comparam aí que a solidão teria o efeito de 15 cigarros por dia na saúde. Aqui eu trouxe alguns estudos, a minha intenção não é ficar entrando tanto nos estudos, mas é só para trazer como que essas questões têm cada vez mais aparecido também no mundo científico, juntando estilo de vida e principalmente mortalidade, mas também morbimortalidade, tanto de doenças cardiovasculares quanto do câncer, né? Trouxe aqui nesses dois parâmetros, justamente porque a gente está falando de cardio-on. Mas se a gente for pensar assim, o consumo de dieta, a dieta do Mediterrâneo, que hoje em dia é de fato a mais defendida, não, né, tanto no sentido de qual alimento específico, que na verdade cada vez mais se fala de uma dieta plant-based equilibrada, né, e menos de dietas restritivas, até porque tem que ser uma coisa viável e sustentável. Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais estudos falando da influência da dieta em diversas doenças específicas e também na redução de mortalidade, tanto por câncer quanto por doença cardiovascular. Questão do sono também, o sono às vezes ele já teve relacionado àquela questão da produtividade, né? Que trabalha enquanto os outros dormem, né? Aquela propaganda não tão antiga de aproveitamento de tempo, e hoje em dia a gente já sabe que é o contrário, né? Durma um sono reparador para você ter um bom rendimento. Então, o que a gente, né, preconiza são realmente pelo menos 6 horas de sono, variando de acordo com o biotipo mesmo de cada um tem sua necessidade de sono, variação ali de momento de cronotipo relacionado ao sono, mas no mínimo 6 horas de sono, e a gente vê que tem muita gente que não respeita esse limite, né? Isso sem contar que tem pessoas que vão precisar de 8, de 9 horas para ter um sono realmente de qualidade, e a gente começa a ter muito impacto no dia a dia quando a gente não dorme bem. Então a gente já começa o dia irritado, estressado, pensando naquela inflamação crônica que a gente está mantendo. A gente come mal porque você está irritado, você não vai ficar pensando numa dieta balanceada. Aquele dia você está cansado, já deixou de fazer também atividade física, já brigou com um colega justamente que você está irritado. Então, aquilo começa a impactar todos os pilares. Você está estressado, desconta na bebida, desconta no cigarro, enfim. Então, quando a gente vai ver, estão todos os pilares da medicina do estilo de vida, elas estão imbricados e eles têm impacto real na saúde. E, de novo, estudo que mostra redução de mortalidade por todas as causas, doença cardiovascular e câncer. Isso com sono saudável. E aqui acho que a atividade física é uma questão que já está mais em voga, acho que todo mundo já consegue entender um pouco melhor aí dos benefícios, mas também existem diversos estudos falando da prática de atividade física e também relacionada à mortalidade. E hoje em dia a gente fala cada vez mais do tempo sentado, né? Então, não adianta muito pensar em fazer atividade, então tá bom, tem que fazer 150 minutos, vou aqui me matar de fazer 150 minutos, e o resto da semana eu não saio do sofá. Hoje em dia, a gente também já tem cada vez mais evidências que, na verdade, é o tempo de atividade física geral que conta, né? Se manter em movimento. Então, evitar ficar sentado muito tempo. Hoje em dia, na medicina de estilo de vida, a gente fala muito de um conceito de snacks de exercício. Então, ali, a cada 1, 2 horas, para 5, 10 minutos, faz alguma atividade física. Isso é o que é preconizado também, justamente para poder sair dessa postura sentada. Até eu participo de vários grupos dentro da medicina do estilo de vida, e recentemente a gente estava tendo um debate sobre aquelas questões da mesa, né, que senta e levanta, o quanto que aquilo é válido, o quanto que não. E na verdade, assim, aquilo você tem ali por um lado atividade física acontecendo e uma sobrecarga de diversas outras coisas, porque as pessoas tentam disfarçar o que é a pausa, né? Elas não podem perder a produtividade, não podem. Então, assim, você mantém o estresse, você mantém ali a atenção completamente dividida entre andar e fazer o seu trabalho. E, na verdade, não. É pausa ativa, é parar mesmo tudo, fazer sua atividade com foco na atividade. Então, a gente ainda precisa evoluir muito também no que a gente entende por atividade física e como que isso pode ser colocado na prática, né? Muitas vezes a gente pensa em atividade física como o cara que é maratonista, o cara que é nadador, o cara do triatlon, do Ironman. E, na verdade, não. Às vezes basta pegar a escada ao invés de pegar o elevador. Às vezes basta andar na rua ao invés de pegar o carro toda vez que vai for sair de casa. Então, assim, na verdade, pequenas mudanças no estilo de vida são muito grandiosas no sentido de qualidade.
A solidão, como eu falei lá naquele outro slide, e cada vez mais a gente tem um estudo bem bonito de Harvard também, que eles falam sobre a questão da felicidade ser justamente atribuída, felicidade e saúde atribuída às pessoas que vão envelhecendo, tendo mais conexões saudáveis. Então, existe essa relação da felicidade com uma longevidade saudável. E a gente sabe, né, também, pessoa que está mais sozinha, não é que ela vai morrer de solidão, mas ela também é uma pessoa mais propícia a não sair de casa, uma pessoa que vai provavelmente ter mais facilidade para fazer abuso de substâncias, a praticar menos atividade física. Então, na verdade, a solidão não é que a solidão por si vai levar à morte, embora, claro, você tem menos rede de suporte, você talvez tenha maior dificuldade de ir para um serviço médico, mas também tem todo o lado que está junto com todo o grande, né? Eles são pilares, mas na verdade não é um pilar em cada lado, eles se imbricam muito, né? Aqui, esse daqui estudo não é de mortalidade, mas ele é de morbidade em pacientes com transplante alogênico de medula óssea e com GVHD crônico, né? Muito a gente vê isso, a gente vê na prática, assim, direto no hospital, aqueles pacientes que têm uma dificuldade maior de lidar com a situação, de lidar com o estresse da internação, do diagnóstico, do tratamento, eles tendem a ir pior durante o tratamento. Isso, assim, eu sempre brincava na época que eu passava no transplante, agora faz tempo que eu não passo, mas eu sempre brincava com os pacientes que, assim, o tratamento era 50%, 50%. Eles iam receber a parte da medicação, podia deixar por nossa conta essa parte, mas tinha que ter também o empenho deles, então, em não ficar jogado na cama, em fazer fisioterapia, em tentar, dentro do possível, mesmo naquela internação, manter uma qualidade de vida razoável. Eu sempre falava assim, você tem direito a ter um dia ruim, um dia em que você não quer falar com ninguém, que você está chateado. Não dá para a gente manter isso todos os dias, porque a gente precisa te colocar literalmente em pé, precisa fazer as coisas, senão o tratamento vai ficar comprometido por conta disso. Então, isso a gente vê muito, o quanto que o coping, né, em inglês, acaba dificultando, às vezes, o manejo realmente de qualidade de vida e também de doença física, muitas vezes. E hoje em dia a gente já chegou num patamar em que, assim, o tratamento do câncer, ele não, ou o diagnóstico, né, e o tratamento, eles não são mais o grande problema, né? A gente já tem taxas de sobrevida muito significativas, né? Existiu um tempo em que a preocupação era deixar essas pessoas vivas. Hoje muita gente fica viva. Só que como que essas pessoas ficam vivas? Com qual qualidade de vida? Como que elas vão envelhecer? Né? Então existe também uma máxima na medicina do estilo de vida que é falar não quero só colocar anos de vida, eu quero colocar vida nos anos. E é muito isso que a gente enxerga nessa população que venceu uma super doença, um câncer, e aí como que ela vai viver esses próximos anos? Né? Já existe riscos maiores por conta do envelhecimento natural. A gente sabe que conforme a população vai envelhecendo, ela vai tendo mais chance de ter mesmo comorbidades N e também doenças cardiovasculares e outros tipos de câncer, né? Quer dizer, o câncer também não acabou naquele ali, ela aumenta, além do risco pela idade, o próprio tratamento que ela fez já coloca ela num aumento de risco, tanto de doenças cardiovasculares, como o Marcelo bem falou, e também de cânceres secundários. Então, assim, a gente tem que pensar em como otimizar essa pessoa para ela ter o menor risco possível no futuro e maior qualidade de vida nesse envelhecer. Esse estudo aqui ele mostra os pacientes com linfoma de Hodgkin, a mortalidade no decorrer do tempo, o Hodgkin é essa linhazinha verde aqui, então a gente vê que no começo do tratamento os pacientes morrem pela doença de fato, mas chega um momento em que as outras causas, que é essa linhazinha aqui em vermelho, elas super aumentam enquanto entra aí num platô a mortalidade pelo linfoma de Hodgkin. Então a gente vai ter outras neoplasias, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças infecciosas, entrando, na verdade, como grandes fatores de mortalidade no paciente. Isso daqui a gente está falando no Hodgkin, mas isso vale para grande parte dos cânceres, né? Se você for pegar, hoje muita coisa já tem ali uma certa estabilidade no momento mais final de tratamento, que a mortalidade pelo câncer já não vai mais ser tão grandiosa, e a mortalidade por outras doenças vão começando a crescer. Então, a gente tem que cuidar desses pacientes para que eles não aumentem uma mortalidade precoce por essas comorbidades. E agora eu vou tentar, então, entrar um pouquinho mais na MEV para entender o que é que a gente faz, o que é que a gente propõe.
Eu estou chamando aqui de tradicional, entre aspas, a medicina que a gente aprendeu na faculdade, que a gente está acostumado a fazer, sem demérito, acho que ela é extremamente importante, mas para contrapor com a MEV, que é um apelido carinhoso da medicina do estilo de vida. Então, até hoje, né, na verdade, na faculdade, a gente aprende muito a história natural da doença, a gente aprende muito a fazer diagnóstico, a gente aprende muito a tratar com medicamento, e é isso que a gente muitas vezes realmente precisa fazer. Existe uma questão de hierarquia, um poder do médico de definir o tratamento, de guiar o paciente falando tem que ser feito isso, e pouco ouvir o paciente, as preferências dele. Isso fica, em geral, restrito para os cuidados paliativos, né? Às vezes a gente até fala sobre hábitos de vida, mas muitas vezes é mais questionando, né? Ah, você faz atividade física, como que sua alimentação? E ficam nessas perguntas mais frouxas, assim. É equilibrada? Tá bom. Faz atividade física? Tá bom. Então, assim, a gente não investe muito nesses aspectos da vida para, de fato, trabalhar em cima deles. E a MEV, ela vai, como eu falei, mais para o outro lado, pensando no tratamento dos fatores de risco, que é justamente melhorar o estilo de vida para evitar ou para, pelo menos, diminuir a contribuição desses fatores de risco na saúde do paciente. E uma coisa muito interessante durante todo o processo de acompanhamento da medicina do estilo de vida é sempre uma corresponsabilidade. Não existe muito isso de eu vou impor para você que você faça 150 minutos de exercício físico, porque a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente pode falar para alguém, vai lá, faz 150 minutos. Quem aqui faz porque alguém falou? Ninguém faz. Então, é muito trabalhar também a questão de motivação. Tem toda essa parte da ciência de comportamento. Tem que ajudar a evocar essa vontade dentro da pessoa para que ela possa também entender, ter uma consciência daquela importância e isso fazer com que ela adira ao tratamento. Então, a gente trabalha muito, na verdade, não é só com uma mudança de hábito grandioso, mas com uma mudança de comportamento, uma mudança de percepção de importância e de conscientização sobre aquilo. E trabalhando sempre em cima da autoeficácia, que o paciente consiga ver que ele é capaz e que ele também é um promotor da própria saúde. Então, esse memezinho aqui é bem antigo, mas é uma coisa, acho que cotidiana no consultório de todo mundo. E é justamente isso. Você pergunta para o paciente se ele tem alguma doença, ele diz que não. E aí você pergunta se toma medicação, vem uma lista de medicação, em geral, que inclui alguma medicação para diabetes, hipertensão e dislipidemia, que são ali as 3 principais doenças relacionadas com a questão da medicina do estilo de vida, né? De coisas que a gente consegue ajudar. E as pessoas não consideram que elas têm uma doença quando elas estão tomando uma medicação. Mesmo que elas estejam só parcialmente controladas ou até completamente controladas, a gente sabe que o que a gente está vendo ali num exame ou numa avaliação física é o iceberg da doença, né? Então, assim, ela tem todo um organismo que ele funciona de um jeito um pouco diferente ali, que já é um fator de risco a mais para outras evoluções, né? A gente considera já o fato de estar em uso de medicação fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Claro que a gente tem que controlar com medicação, mas o fato de estar controlada não tira completamente a pessoa de ter um risco maior. Então, essa visão de que a pessoa está em uso de alguma medicação, tem uma doença parcial ou até completamente controlada com a medicação, mas que ela não tenha uma doença, é uma coisa que já começa muitas vezes a entrar no meio do caminho como um fator confundidor que tem que ser também trabalhado com o paciente. Porque a gente não está trabalhando os fatores de risco, né? Então, a pessoa pode estar lá com uma glicemia do dia razoável, a glicada quicando, mas ela acha que ela está bem, ela não está trabalhando nos fatores de risco reais, que a gente sabe que esses sim vão ajudar a prevenir grandemente o desenvolvimento de outras doenças. E hoje em dia a gente está num mundo em que tudo é a pílula mágica, todo mundo quer encontrar o caminho mais fácil. Então, essa também é uma questão que a gente tem que acabar debatendo muito com os pacientes, que não existe mesmo pílula mágica. Vai ter que ali colocar o corpo para funcionar, vai ter que fazer a sua parte e não vai ter uma medicação que cuide de tudo, nem várias. E a grande questão que eu acho que hoje em dia também é muito colocada é em relação a algumas pessoas defendem, todo médico deveria fazer medicina de estilo de vida, né? Ou já faz, né? Quando eu vou falar com alguns médicos, eles falam, mas isso eu já faço no consultório. E eu penso, tá, como, né, que você faz? Não que alguns não possam fazer, mas a gente de fato nunca teve essa visão
a gente nunca aprendeu sobre isso. Então, exceto por aquelas pessoas que realmente, muito naturalmente, já pensam e já fazem assim, dificilmente você vai ter alguém que nunca teve um treinamento, que nunca foi mais a fundo nesse assunto, fazendo isso no consultório. E então, gente, como eu falei, eu faço ali 300 outras pós, cursos, etc., justamente porque essa parte, isso que eu fiz psico, ainda assim, eu faço muito treinamento, porque você tem que ter aptidão, você tem que ter desejo por abordar o paciente dessa forma, você tem que ter paciência para ouvir o paciente, tem que ter habilidade nas técnicas, tem que ter tempo disponível na consulta. E eu trabalho como hemato, né? Eu sei que às vezes a gente não tem tempo para fazer tudo isso, né? Então, às vezes eu consigo fazer isso muito bem com o paciente com anemia ferropriva. Pegar um paciente com câncer, que eu tenho 300 outras coisas da parte oncológica para fazer, eu tenho que marcar 2 consultas, se eu quiser realmente entrar na medicina do estilo de vida com esse paciente. E tem muita coisa da ciência do comportamento que a gente não sabe, né, que a gente não aprendeu de fato na faculdade e que a gente precisa para poder ter um bom desenvolvimento aí da prática da medicina do estilo de vida. Aqui no Brasil, ela ainda é uma abordagem, ela não é uma especialidade, é multiprofissional, qualquer profissional, tanto médico quanto de profissional de saúde, pode se aperfeiçoar na medicina do estilo de vida. Já nos Estados Unidos, ela tem realmente uma especialidade bem defendida, que é aquela questão da certificação que eu comentei com vocês no início. Então, na verdade, eu não acho que é o que todo médico tem que fazer. Saiu desconfigurado, né? Mas eu risquei se fazer. Na verdade, eu acho que todo médico tem que reconhecer a importância que os hábitos de vida têm na perpetuação dos fatores de risco para doenças crônicas e se ele não se sentir capaz ou se ele identificar que aquele paciente, né, ele não dá conta de cuidar dessa questão dos hábitos de vida, encaminhar para alguém que saiba fazer. Então, seria nesse sentido, né? Eu acho que assim, a gente tem realmente que cuidar disso. E a gente precisa cuidar disso para mais de uma pergunta: você faz atividade física ou você tem se alimentado bem? Aí, aqui, como eu sabia que o Marcelo ia falar sobre os cânceres na mulher, eu resolvi trazer um pouquinho de como que a medicina do estilo de vida pode ajudar na paciente feminina com câncer. Né? Quando a mulher tem câncer, ela tem, na verdade, muitas mudanças acontecendo na vida dela, né? A primeira mudança é de identidade, né? Uma mudança de papel social mesmo. Ela deixa de ser aquela mulher, seja aquela mulher na sociedade, seja aquela mulher dentro do núcleo familiar dela, para ser uma paciente, né? Então ela já tem aí um baque e um estigma que ela vai carregar. Aí começam a ter diversas mudanças físicas mesmo, né? Se a gente falar de câncer de mama, muitas vezes uma cirurgia, ou até mesmo um câncer ginecológico, queda de cabelo, ganho de peso, são coisas que vão estar ali na imagem dela, mudando a pessoa que ela é. A fisiologia também, como já foi falado, menopausa precoce, vai começar a ter fogacho, às vezes com 30 e poucos anos, atrofia vaginal, questão da libido. Então, assim, a sexualidade dessa mulher é colocada muito em xeque, intimidade com o parceiro. A gente vê que em muitos casos existem vários estudos mostrando aumento do término do relacionamento quando a mulher tem um diagnóstico com câncer, o que não acontece quando é o homem que tem um diagnóstico com câncer. Então, assim, são muitas cargas que sobem em cima dessa mulher. Fora, obviamente, questões físicas como a saúde óssea por conta das medicações, as alterações cardiovasculares, como o Marcelo já bem comentou anteriormente. Pensar no futuro dessa mulher, na recolocação dela no mercado de trabalho, o medo de recorrência que ela vai carregar, o risco que ela vai ter também de segundas neoplasias. Então, toda a vida dessa mulher se transforma em aspectos físicos, mentais e sociais. E ela sai do câncer, quando ela vence essa barreira do câncer, como uma vitoriosa que venceu o câncer. E às vezes eu acho que esse estigma é tão ou pior do que o estigma de ter um câncer, porque isso às vezes acaba colocando ela como uma vitoriosa e ao mesmo tempo limita, porque ela não pode sentir mais nada. Ah, você não está com desejo sexual, mas você venceu um câncer. Ah, você não consegue trabalho, mas você venceu um câncer. Ah, você não consegue. Ah, você está com problema cardíaco, mas você venceu um câncer. E não é por aí. Existe uma mulher por trás desse vencer um câncer. E a gente tem que olhar para essa mulher que venceu o câncer para que ela também seja cuidada, né? Ela é uma pessoa com sonhos, com desejos. A gente tem que levar ela até uma redescoberta dos seus desejos, de si, de quem ela é. E acho que é um turning point muito importante que a gente consegue resgatar isso, mudar o estilo de vida, baseado realmente, muitas vezes, num aumento de espiritualidade, num aumento de conexão que a pessoa tem com questões de gratidão, que ela começa a pensar na vida de uma outra forma, agradecer por estar viva e usar isso a favor de que ela melhore a sua saúde
e possa realmente ter muitas outras conquistas ainda, mesmo depois de vencer o câncer. E aqui, de novo, eu trago todos os pilares da medicina do estilo de vida, porque todos eles têm impacto nessa mulher que passou pelo tratamento de câncer. Então, uma atividade física que ajude a reduzir um risco cardiovascular, ao mesmo tempo que melhora sintomas depressivos, ao mesmo tempo que pode melhorar um condicionamento físico, uma saúde óssea, né? Hoje em dia, a gente sabe também o quanto a sarcopenia, a parte muscular, é importante para o envelhecimento saudável. Mexer na alimentação, mexer no sono, fazer manejo de estresse. Essa mulher vai viver com medo de ter uma recorrência de câncer, de ter uma segunda neoplasia. Os relacionamentos que ela vai muitas vezes ter que começar a reconstruir partindo de um lugar cheio de medo, de insegurança, de dificuldade de intimidade. Então, assim, todos os pilares, eles cabem muito bem na mulher com câncer. E quanto antes a gente sabe que é melhor. Né? A gente já tem hoje cada vez mais estudos que falam que a atividade física antes do tratamento, né, na verdade, idealmente antes do diagnóstico, além de levar a uma promoção de saúde que de fato diminui o risco de diversos cânceres, entre eles os cânceres femininos, principalmente mama, também risco de câncer coloretal e outros tantos, também ajuda a promover um estado de saúde melhor. A gente sabe que quem chega numa doença com mais reserva tem ali um melhor resultado também diante da doença. Muitas vezes essa paciente vai passar por procedimento cirúrgico, então ela está com melhor condicionamento antes de ir para um processo cirúrgico, também ajuda a fazer uma pré-reabilitação dessa paciente. Durante o tratamento, se ela consegue fazer, claro que não com o mesmo vigor que ela fazia antes, e nem também pensando em vencer a São Silvestre no final do ano, mas se ela conseguir manter alguma atividade física, isso provavelmente vai trazer um bem-estar para ela. A gente tem diversos estudos falando de atividade física e manejo de fadiga, de dor. Então, assim, isso vai ajudar também naqueles sintomas de efeitos colaterais do próprio tratamento. E depois, manter essa atividade física como mesmo incorporar como um hábito de vida para a vida dela, vai ajudar no risco de redução de recidiva, de progressão de doença, de novos cânceres, de outras comorbidades, de risco cardiovascular e tudo mais também que o Marcelo já comentou anteriormente. E aqui trazendo esse último slide, falar de um estudo também bem interessante sobre o mindfulness, né, que é uma das coisas que eu estou mais focada recentemente e que também tem muito estudo, assim, cada vez crescendo mais e mais e mais a participação do mindfulness em sintomas gerais da população e também dentro do câncer. Eu não trouxe aqui, mas na ASCO desse ano, a gente teve já alguns debates também dentro da oncologia e muita coisa na ASCO, né, em relação a condutas e orientações para manejo de sintomas, tanto durante o tratamento quanto depois do tratamento, inclui práticas baseadas em mindfulness. E aqui é um trabalho aí recente da JCO que mostra o impacto tanto em fadiga quanto em insônia e também nos sintomas vasomotores. Existem muitos estudos também com mindfulness fora do cenário de câncer, com mulheres na fase de menopausa, que também mostram esses mesmos benefícios. Então, para a gente ter aí uma ampliação do que a gente entende do cuidado de saúde, né? Às vezes a gente traz para medicina muito cuidado medicamentoso e, na verdade, o médico ele não é só um prescritor, né? O que define o médico não é só o cuidado com a doença e a prescrição de tratamento, é o cuidado com a saúde e o cuidado com o doente. Então, eu acho que a medicina do estilo de vida ela vem casar junto com o que a gente já tem dentro da prática da medicina atual, para justamente ser aquela roda que ajuda a chegar mais longe e de uma forma mais eficaz. Acho que é isso que eu tinha para falar. Agradeço demais aí a oportunidade, o convite. Espero que vocês tenham aproveitado aí um pouquinho. Cícero, olha, eu achei excelente, porque eu nunca tinha ouvido falar na medicina do estilo de vida, mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a Claro. relação, aonde que entra a espiritualidade na medicina do estilo de vida? Ela não entra como pilar, né? Tem algumas pessoas que tentam colocar como pilar, mas ela ainda não entra como pilar. Ela entra muito, na verdade, na questão do manejo do estresse, né? Assim, existe um impacto realmente muito forte que a gente vê de espiritualidade, e quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religião, né, propriamente dita, a gente fala de espiritualidade, uma fé, uma força, muitas vezes ela entra dentro de um conceito de gratidão também. Então, dentro da medicina do estilo de vida, a gente também estuda muito a psicologia positiva, e a psicologia positiva traz muito essa
questão de você buscar a força individual, ver os valores, tudo isso, e também trabalha muito a gratidão. Então, a parte de espiritualidade entraria muito nesse manejo do estresse, também de uma forma super positiva e auxiliando aí em todos, como eu falei, né? Os pilares, eles acabam sendo meio pareados, né? Não é uma coisa solta da outra. É muito legal isso, bom. Bom, eu li um artigo ontem que a doutora Bia até que me mandou falando da cardio-oncologia reversa, né? E aí teve até Eu uma fiquei aula interessada nesse eu não tema. consegui assistir a aula, mas eu dei uma lida no artigo e é mais ou menos você aplicando a medicina do estilo de vida na cardiologia para tentar prevenir o câncer, né? Ele mostra lá no artigo que né, obesidade, tabagismo, as próprias doenças cardiovasculares também, modelos mostrando que a insuficiência cardíaca aumenta o risco de câncer de cólon, hipertensão aumenta o risco de câncer de mama. Então a gente vê que e aí também entra lá o estresse, a obesidade, o tabagismo. Então você controlando aqueles fatores de risco clássicos, você está trabalhando tanto na parte cardíaca quanto prevenindo câncer e outras doenças, né? Acho bem interessante essa intersecção assim. Eu acho que isso fica muito naqueles slides que o Marcelo colocou sobre a parte de inflamação. Acho que é o grande ponto de intersecção entre tudo isso que a gente está falando, né? Hoje em dia, se a gente, né, tem aquelas eras, né? A era cada vez de uma coisa, a gente está na era da inflamação, de fato, né? Acho que a gente já passou por isso pelo Covid, mas na verdade foi só uma introdução ao tema. A gente está vivendo uma era em que as inflamações, as doenças inflamatórias, elas estão com tudo. Então, quando a gente vai vendo assim, o que tem que realmente é o fator, né, de união de tudo isso que a gente está falando, seja ali numa doença mental, seja numa doença cardiovascular, seja num câncer, todas elas vão se encontrar na inflamação. E esses fatores de risco, quando a gente pensa no estresse, quando a gente pensa na alimentação, quando a gente pensa na atividade física, a gente está falando nessa manutenção de um estado de estresse crônico de baixo grau, que é um fator de risco para todas essas doenças, né? Então, quando você consegue controlar esse estresse, esse estresse do ponto de vista físico mesmo, né? Essa inflamação crônica, você está atuando em todas essas doenças, né? Então, acho que o grande elo em tudo isso é realmente a inflamação, e que a gente já sabe de longa data que não se trata com anti-inflamatório, né? Todas as vezes que aparece alguma coisa nesse sentido, entra com alguma tentativa e, obviamente, não resolve tudo. Então, acho que tratar de fato, pensando em estilo de vida, em unir, e obviamente usando recurso medicamentoso e intervencionista quando necessário, mas acho que o elo é a inflamação, é o grande centro. Muito Cícera, bom, viu, Cissa? deixa eu só te Muito perguntar bom. assim, prática, qual que é a diferença, se é que tem diferença entre medicina do estilo de vida e essa medicina integrativa? Bom, primeiro que assim, medicina integrativa é um guarda-chuva, né? Porque hoje em dia a medicina integrativa é a medicina integrativa que eu conheço algumas pessoas que fazem, e a medicina integrativa também é a medicina da soroterapia, dos hormonioterapeutas e de toda essa, enfim, confusão de coisas que existe hoje em dia. Existe uma parte da medicina integrativa que eu, assim, eu não sou exatamente adepta, não estudo profundamente, mas o que eu sei é que uma parte dela é a parte de práticas integrativas de integração mente-corpo, né? Então, quando a gente fala de acupuntura, de yoga, de tai chi, que vão até um pouquinho nesse centro de atenção plena, muitas vezes, ou então alguma coisa mais relacionada à acupuntura, medicina chinesa, isso entra dentro de um conceito de medicina integrativa, que pode ter um espaço na medicina do estilo de vida quando a gente pensa em manejo de estresse. Normalmente a gente fala mais da meditação, que é o que tem mais evidência mesmo, a gente fala de yoga, mas o estresse, assim, na verdade, tem N outras formas de mexer com estresse que não só através de práticas integrativas. Mas as práticas integrativas, elas unem todas essas questões mente-corpo, e eles também têm uma parte mais de suplementação nutricional, muitas vezes, que a gente, na medicina do estilo de vida, aí acho que é o grande polo de diferenciação, porque a medicina do estilo de vida não tem nenhum intuito de suplementar, né? A gente, obviamente, está faltando ferro, né? Obviamente a gente faz reposição daquilo que está faltando, mas assim, a ideia seria muito mais, vamos comer saudável do que vamos suplementar o que a gente nem sabe que falta, né? Então a medicina do estilo de vida tende a ir mais pelo caminho da alimentação saudável e a integrativa, pelo que eu entendo, tá? Porque, de novo, não é minha área de atuação. Mas eles têm essas duas coisas bem fortes, são as práticas integrativas
e uma questão com alimentação, com fitoterápicos, com essas outras formulações mais forte também. Bom, muito bom. Mais alguma pergunta aí, gente? Cisa, gostei demais. Gostei mesmo. E eu acho assim, infelizmente, com essas medicinas que de hoje de convênio, você não consegue fazer isso. Né? E eu acho assim, o nosso papel de médico, na hora que você recebe um paciente no consultório, é importantíssimo. Porque assim, o paciente sai dali com esperança ou sem esperança nenhuma. Eu acho que a esperança aí é a grande trunfo que a gente tem na mão. Então, assim, outro dia eu ouvi uma coisa de um médico, ele falando assim, às vezes o paciente chega gordo. Eu nunca falo, engordou. Eu falo antes. E assim, se eu já reparei isso mesmo. Às vezes o paciente chega gordo, eu falo assim, nossa, tô achando que emagreceu. Na hora que eu boto na balança, tá muito mais gordo. Aí ele só me fala assim, doutor, eu realmente murchei. Mas na hora que eu boto na balança, tá mais gordo. Eu Só que falo, tá fortinho, hein? Tá fortinho. Não, mas você sabe uma coisa interessante? Da próxima vez ele vem mais magro. Eu achei quando eu ouvi isso desse médico falando, eu achei isso interessante, porque eu mudei a minha maneira de abordar e Olha a educação realmente a positiva, coisa. Cissa. Mas assim, na verdade, assim, acho que o grande gancho, assim, que a gente ganha muito com a medicina do estilo de vida é você conseguir dar poder para o paciente. Né? O paciente, hoje em dia, o que a gente tem, como foi realmente entendido que funcionam as coisas, o paciente, ele é muito passivo mesmo, né? Ele vai lá, ouve, ele pode concordar ou não, mas ele, assim, ele vai lá para saber o que ele tem que fazer, ele não toma consciência de que ele tem que fazer alguma coisa, né? Então, quando ele ganha esse senso de autoeficácia, de que ele é capaz de também mudar o destino dele, aí é a hora que ele, em geral, voa, porque daí ele já ganhou. Eu tenho uma sobrinha, quando ela era mais nova, ela estava bem gordinha, minha irmã levou ela no médico lá em Belo Horizonte. E aí ele fez um check-up e falou, Gabriela, é, você é uma pessoa andando numa grama linda descalça. Você está ótimo, mas uma hora você pode pisar num caco de vidro. Então, assim, nisso ela chegou em casa e falou assim: eu nunca tinha pensado por esse lado, que eu mesma, ela tinha 16 anos, eu nunca pensei que eu mesma estava me fazendo mal. Olha para você ver como que a abordagem é uma coisa que modifica a pessoa. Sim. Então, é muito interessante isso. Vamos terminar, meninos. Parabéns, viu, Muito Flávia? obrigada, Muito vocês bom. dois, Parabéns, aí, Cissa. muito bom, Obrigada. viu? Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Eu quero esses textos aí de cardio reversa também, manda para mim. Eu mando para Ah, você, a eu tenho aqui, doutora eu mando tem. para você. Beijo, tchau, tchau. Beijo, valeu, Beijo, tchau, tchau. tchau.